O tema hoje é o que distingue o ser humano do animal. Num primeiro momento, eu queria dizer que a nossa parte animal é muito linda, tá? Quisera eu voar como um pássaro, ou correr como uma gazela, ou ser linda e esvoaçante como uma borboleta, ou forte como um leão. Só que o animal, ele é instintivo. Nós somos também, mas só que nós não somos só instintos. Na natureza, tudo vive do único jeito que poderia ser. Tipo, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia. Só que nós não somos só instintos. O ser humano pensa. E ao pensar, delibera, decide, muda, recomeça. Um dia chegaram em mim e falaram: ai, você parece um cavalo desse jeito, sai empurrando todo mundo. Outra vez me disseram: nossa, parece uma borboleta toda colorida desse jeito. Numa outra vez: arruma esse cabelo, parece uma juba. Pensa comigo. O coice do cavalo não é estúpido, é forte. A cor da borboleta não é exagerada, é harmoniosa. A juba do leão não é exageradamente armada, é apropriada para se impor frente a outros animais ou se exibir para uma leoa. Então, nós associamos os instintos animais em nós, denegrindo os pobrezinhos como se os instintos deles fossem ruins, mas não são. Tá certo, também já me disseram: tá mole como uma lesma hoje, hein? Para mim, isso é ruim. Mas para a lesma, não. A lesma está lesmando como só ela poderia lesmar. Eu que não deveria lesmar como ela, porque eu não sou lesma. Também já me disseram: que horror! Não, para mim não, né? Também já ouvi dizer: que horror! Tá fedendo como um gambá. Para o fedido, isso é ruim, mas para o gambá, não. O gambá está gambazando como só ele poderia gambazar. O fedido é que não devia estar fedido como um gambá. Observando a natureza, a gente percebe que ela é perfeita, sincronizada, tudo nela se encaixa, se completa. Então, o cavalo, a borboleta, a lesma e o gambá respondem ao propósito da sua existência. Ou seja, seguem seus instintos. E o homem? O homem pensa, o homem filosofa. Eu vou dar um conceito de filosofia que vai sair do senso comum. Porque, ao contrário do que se diz na filosofia, ela não explica as grandes questões da humanidade. A filosofia apresenta essas questões. Ela as traz para debate, para oferecer até aqui acolá um argumento. Ela até oferece uma proposta de solução, mas ela faz isso como forma de provocação. E suas provocações têm o intuito de balançar as nossas certezas. Me dizem normalmente que eu não tenho cara de filósofa. Daí eu respondo, nos dias de hoje, dizem que para ser filósofo tem que ser aquele professor, autor de muitos livros, que participa de bancas de mestrado e doutorado, enfim, que tem uma vida acadêmica tradicional. Mas essa proposta é absurda, porque as preocupações da filosofia são as preocupações que todo mundo tem. Portanto, sabendo ou não, querendo ou não, todo mundo filosofa, o tempo todo. Assuntos polêmicos como moral e ética são certas provocações próprias da filosofia, mas a ética não tem uma tabela com duas colunas: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Se assim fosse, o professor de filosofia talvez fosse aquele que tivesse decorado essa tabela inteira. Talvez esse fosse até o papel de um guru, mas eu não sou guru. Talvez haja um pensamento coletivo de que a ética seja a resposta certa para as condutas humanas, mas não é assim. A definição de um amigo nosso da filosofia é a seguinte: ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Para a gente poder degustar isso, eu vou repetir. Ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Então, com as minhas palavras, vamos compartilhar nossa inteligência para uma boa convivência. Então, para finalizar, eu vou dar um exemplo.
Vamos pensar numa colmeia. Abelhas trabalhando o tempo todo. Quem não conhece o termo abelha rainha? Todas as abelhas trabalhando e a rainha nada. Agora, as abelhas não podem fazer diferente. Elas seguem seus instintos de abelha. Há séculos as abelhas são assim. O mel é o mesmo, a abelha rainha é a mesma. Agora, volta para o ser humano. Pensa na condição do ser humano. Por mais que não nos orgulhemos de alguns seres humanos ou do que alguns seres humanos vêm se tornando, há uma esperança. Porque o ser humano pode fazer diferente. Cabe a nós a tarefa de sentar para refletir, pensar conjuntamente, argumentar para aperfeiçoar o dia a dia para que o amanhã seja melhor. Então, eu coloco a responsabilidade agora na sua mão e te digo, é aí que você, ser humano, se difere do animal. O que achar errado no mundo, mude. Pois o animal tem que seguir seus instintos. Nós temos também instintos animais, mas temos mais do que isso. Pensamos. E eticamente poderemos conviver com o uso que nos difere, a inteligência.